pessoal? De olho na dica, nós vamos agora passar itens importantes para o simulado para P2, certo? Uma dica aí para a primeira série, olha só, movimento circular uniforme. Vamos lembrar um pouquinho? Rapidinho uma explicação para vocês assim de uma maneira rápida. Então, quando nós temos um movimento circular uniforme, você não deve esquecer que a trajetória tem que ser obrigatoriamente circular. É o que está pautado aqui. Então, o móvel, vamos admitir que tem uma partícula desenvolvendo um movimento sempre com distâncias iguais em tempos iguais, em um percurso curvilíneo, olha só, espaços iguais em tempos iguais, em um percurso curvilíneo, onde nós vamos ter aqui, ó, a velocidade em módulo vai ser constante, mas o vetor velocidade vai ser variável. Tem que ficar muito bem claro isso. O valor da velocidade, o módulo da velocidade é constante, mas o vetor velocidade vai ser variável, certo? Todos nós vamos lembrar agora que o detalhe importante, quem vai fazer a variação na direção e no sentido do vetor velocidade vai ser essa aceleração centrípeta aqui. E aqui tem uma questão interessantíssima sempre para um concurso, para uma prova. A aceleração centrípeta vai ser dada através da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Muita atenção nesse pequenino, espaço de fórmula, onde essa aceleração centrípeta recebe o nome de aceleração centrípeta, porque aponta sempre para o centro da curva, correto? E ela é que dá o comando de manter o corpo na curva, certo? Ela também recebe o nome de aceleração lateral, certo? O corpo gostaria de escapar aqui, correto? Nesse ponto, mas a centrípeta, a aceleração centrípeta sempre faz a manutenção do corpo na curva. Então, de tal maneira que ele mantém-se nessa curva, graças à aceleração centrípeta, expressa por essa equação. V ao quadrado dividido pelo raio, certo? Cuidado das unidades. Aqui tem que estar em metro por segundo ao quadrado, aqui tem que estar em metro por segundo, e aqui tem que estar em metros, certo? Aqui nós temos uma dica legal, ó, que é o acoplamento de polias, especificamente o por correia. Então veja só, pensa na bicicleta, uma bicicleta de passeio, correto? Onde nós vamos ter duas coroas, coroa grande, coroa pequena, e aqui nós temos a correia que enlaça as duas coroas. Obrigatoriamente, pessoal, todos os pontos da periferia destas duas coroas, correto? Deverão estar dotados com a mesma velocidade linear em módulo, ou seja, módulo, lembrando, o tamanho. Então, nota, nós vamos ter todos os pontos com a mesma velocidade, V1, V2. Mas se não tivesse com a mesma velocidade, lembra daquele detalhe, quando não está com a mesma velocidade é porque a correia vai escapar. Qual é a deixa que a gente passa aqui para vocês? A deixa é que vai ter uma relação entre o raio dessa coroa grande, aqui onde vai o pedal, e a sua frequência. Aqui na catraca ou na coroa pequena nós vamos ter o raio e nós vamos ter a frequência. Lembrando, vejam só, velocidade é dada pela expressão 2πrf. Se a gente fazer o desdobramento 2πr1, frequência 1, 2π, raio 2, frequência 2, nós podemos tirar uma relação, ó, podemos simplificar o π com π, podemos simplificar o 2 com 2, e aí nós vamos chegar numa relação entre o raio e a frequência. Serão grandezas inversamente proporcionais, ou seja, o raio sendo maior, ó, o R1 sendo maior do que o R2, a frequência dessa roda grande, dessa periferia, dessa
coroa grande, o R1 sendo maior que o R2, o F1 vai ser menor do que o F2. Ou seja, quanto maior é o raio, pela lógica, maior o raio, a frequência é menor. O que é frequência? É o número de voltas na unidade de tempo. Nós vamos ter aqui uma frequência menor. O número de voltas dada pela grande é menor. Enquanto isso, a pequenininha, a pequenininha, raio menor, mas a quantidade de voltas é maior. Então, quanto maior o número de voltas, maior vai ser a frequência. Muito cuidado com esse detalhe. Muito cuidado com a ideia de que eu possa também abordar quantas voltas, correto? Quando der uma pedalada nessa roda grande aqui, quantas voltas vai ser dada na pequena? E assim por diante. Então, lembrar também o conceito da velocidade angular, que é dada por 2πf, correto? Aí vai ser grandeza diretamente proporcional à velocidade angular com a frequência. Então, a frequência 1 sendo menor que a frequência 2, a velocidade angular 1 será menor que a velocidade angular 2. Lembrando a gente que a velocidade angular, ela é uma flecha que ela está representada aqui no centro daquilo que está girando. Então, este ômega é maior que esse ômega, certo? Duas dicas interessantes para vocês. O cálculo da aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre o raio, e também aqui nós temos a aplicação do acoplamento, o acoplamento por correia, a relação velocidades lineares para pontos periféricos iguais. Certo, pessoal? Voltamos logo.